Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Hoje para falar de um filme britânico, de um suspense psicológico, um drama, uma história de fantasma, tudo isso junto e mais alguma coisa. Um filme de 1977 que até pouco tempo era bem difícil de achar, porque havia problemas legais, não podia ser lançado em DVD e não podia ser distribuído nos Estados Unidos. Enfim, era um filme muito pouco conhecido que se chama The Haunting of Julia internacionalmente, mas na época que foi lançado lá em 1977, Full Circle. Esse nome é muito importante para entender a história que é super dúbia, né? Full Circle é quando você faz é o círculo fechado, ou seja, uma coisa lá do comecinho do filme vai estar ligado com a última cena do filme, né? É uma coisa envolvendo o pescoço, envolvendo o sangue. Esse filme é estrelado pela Mia Farrow, sim, 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 fazendo um filme britânico lá, segunda metade dos anos 70, Mia Farrow, que é do clássico Bebê de Rosemary, aí ela faz uma mãe também, tá? Eu vou dar uma analisada no filme, falar algumas coisas, e depois vou ter que fazer uma sessão de spoiler, porque como ele é muito dúbio, né? Tem pessoas que leem pelo menos de duas formas, mas eu acho que se a pessoa ficar aficionada a esse filme, que é assim, lento, mas não é moroso, né? Ele é de 1977 e é britânico, e então é de baixíssimo orçamento. Ele é lento, ele é quieto, e eu achei assim hipnótico, né? Eu acho que se a pessoa virar um aficionado e assistir mais de uma vez, vai achar mais teorias ainda. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu assisti no YouTube, tá? Tem uma cópia que tem legendas em espanhol. Em português, eu até achei o título aqui, Demônio com Carinha de Anjo, uma coisa assim. Não sei onde passou isso, eu nunca tinha visto, mas não achei nada no YouTube em português. Agora, em inglês, né, eu digitei lá The Haunting of Julia, full film, full movie, tem com as subtítulos lá, legendas em espanhol. Então vamos lá, com cuidado, mas é assim. O filme abre com uma cena impressionante. Assim, gente, não tem gore. O que a gente tem que entender é que o terror desse filme está na tristeza, tá? E acho que eu, infelizmente, acompanhei o processo de uma mãe que perdeu o filho, né? E é assim, devastador mesmo. Então é isso o filme. A primeira sequência é assim, essa mãe perdendo a filha e tentando fazer uma traqueotomia, né? Mas ela não sabe fazer, então vai dar errado. Mas assim, a menina morreria mesmo, até a ambulância chegar. E aí você vê o pai da menina, que é um idiota tal. Corta dali a algum tempo, 2 meses, a gente aprendeu que a Julia ficou em um hospital psiquiátrico e quando saiu, ela decidiu dar um adeus para o marido dela, que é um pé no saco, depois ele vai ficar querendo ela de volta pelo dinheiro, acho. Mas a Julia compra uma casa daquelas britânicas de 2, 3 andares, assim. Para quem curte filme que tem atmosfera mórbida, antiga, The Haunting of Julia é assim hipnótico, tá? Ela vai comprar uma casa em Kensington que ainda mais imagina um filme feito nos anos 70, naquela Londres molhada, fria, não tem sol no filme, e ainda não vi nessas cópias 4K, eu nem quero ver, eu vi no YouTube, uma imagem meio ruinzinha, precária, ele fica mais lúgubre ainda. Então ela muda para essa casa de 2, 3 andares, antiga, e o filme tem uma trilha sonora que usa piano, mas usa os sintetizadores da época. Tem hora que parece até meio trilha de diálogo. Essa trilha faz o filme ir para um outro mundo mesmo, assim. Ele é muito atmosférico.
é um planeta daquele filme. E aí, nesta casa, a Júlia acha que está começando a ver fantasmas, o sentir fantasma, e aí então fica aquela história, aí vem uma mulher, né, fazer uma séance, nos anos 70 era comum sessões espíritas em casas, né, mostrar em filme, série, e a mulher vê uma coisa muito horrível lá, tem uma menina na casa, e aí então a Júlia vai atrás da história, né? E aquela casa tem um passado. Só que o filme trabalha muito na questão assim, mortes acontecem tudo fora de, né, 1977. Então a pessoa cai, essa coisa assim. O filme trabalha muito com a questão assim, é a Júlia que está fazendo isso? Ou realmente tem um fantasma? Aí você pode falar, essa história toda semana você fala de um filme de terror que tem isso aí, está na cabeça da personagem ou está acontecendo de verdade, mas isso é 1977 e esse filme eu acho que ele consegue ser realmente dúbio, tá? Eu acho que você consegue, porque assim, em nenhum momento aquela mulher que está fazendo a seance, né, a médium, afirma que viu a filha, e na verdade é, pode ser, né, que o que esteja acontecendo pode ser um outro fantasma, pode ser, porque a história tem um assassinato lá, teve um assassinato na casa, você vai ver, pode ser um outro fantasma, mas pode ser também que a nossa Júlia ficara sugestionada, e então ela estava realmente à beira de um colapso nervoso, tá? Então o filme vai terminar numa leitura de um círculo que vai se fechar e que acho que pode ser entendido de duas formas, mas eu vou passar na sessão de spoilers. Então é assim, gente, ele é um filme silencioso, antigo, lento, tá? Que ele não é para todo mundo mesmo. Aí alguém pode, mas você fica reclamando que os filmes são lentos? Eu deveria até mudar a minha terminologia. Eu não gosto quando os filmes são morosos. Existe uma diferença entre morosidade e lentidão. Nesse caso aí, ele é lento, primeiro porque ele é um filme feito há quase 50 anos. O ritmo dos filmes era diferente há 50 anos, acreditem em mim, eu lembro de filmes. Assistia televisão desde que eu tinha 7 anos, tenho 56. Então você está numa outra época e o filme, mesmo perante os seus companheiros de época, ainda é mais lento, porque é uma produção britânica, barata, de fantasmas ou não, e tem toda aquela coisa britânica da dubiedade. Eu achei assim um bom filme, não é clássico assim nem nada, mas um bom filme. Mia Farrow sendo Mia Farrow, eu acho que a Mia Farrow é sempre a Mia Farrow. E pra mim tá ótimo ela ser sempre a Mia Farrow. Eu adoro. Ela tá com o cabelinho curtinho, assim, é igual a bebê de Rosemary, porque ela é mãe aí também, tá? Então é assim, eu achei o filme muito hipnótico. Muito. Parecia que eu tava vendo um filme da Hammer, da produtora Hammer, um filme... Nossa, dá vontade de ver no inverno, assim, num dia bem nebuloso, bem frio. Pena que agora está entrando o verão, né? Mas quem sabe o ano que vem, no inverno, eu tiver um dia assim, eu vou ver meio no escuro, porque ele é um filme assombrado, tá? Vou passar para a sessão de spoilers, onde eu vou contar o fim do filme, né? E aí eu vou dar as teorias que as pessoas... Na verdade, né, eu já comecei um pouco a falar que pode ser ela ou pode ser o fantasma, mas... Ok? Spoiler com o fim. Bom, full circle, porque então a Mia Farrow vai descobrir, né, a Julia vai descobrir que aquela casa foi habitada por uma menina malvada que matara um menino porque ele era alemão, é moderno até, né? Trauma da Segunda Guerra Mundial. E aí então esse fantasma pode ser dessa menina, né? Mas eu não me lembro de ver os fantasmas matando as pessoas. Pode ser a Julia que estava maluca e começou a matar as pessoas. Isso que as pessoas dizem, que as coisas não
a gente não pode dizer que seja uma coisa ou outra, né? E aí, no final das contas, fechando o círculo, a Júlia chama a menininha para ela, né, o fantasma, ou é uma projeção da Júlia, né, que ouviu uma história de fantasma e projetou naquilo uma forma de se suicidar, porque ela devia estar com uma sensação de culpa enorme. Lembra da traqueostomia mal que ela não conseguiu fazer na filha? A filha morreria de qualquer forma, mas ela era mãe. Além de perder a filha, ela deve estar com uma sensação de culpa terrível. E no filme, ela 2 ou 3 vezes você vê que ela chora, entre aspas, do nada. Eu falei entre aspas porque imagina, né, gente? Uma mãe que perde o filho chora do tudo, né? Ou do nada, assim, que ficou dentro dela, né? Daquela dor, que aí não é nada, né? É uma dor enorme, preenche tudo. Então, tem gente que acha que aquele finalzinho é um suicídio. E nota que parece que ela não se suicida com a Gillette, ela se suicida com aqueles symbols, aqueles negocinhos de brinquedo que ela tinha se cortado antes, né? Então, tem gente que fala que a leitura do fantasma, tem a menina matou ela, mas teve gente que acha que a própria Julie se matou, né? E como é um symbol, parece que ela também não fez nada, mesmo que seja o fantasma que a matou, o corte ali parece que não é tão fundo, né, do final. Então parece que ela não fez nada, né? O filme fica um tempão com ela assim na poltrona e ela não tomou atitude. Parece mesmo um suicídio via fantasma ou via mão de Julia, né? Basicamente são essas duas teorias que o pessoal, né, que gosta do filme vai apontando. Deve ter gente que viu várias vezes e aí consegue. Não, tá vendo? Não mostra que é o fantasma aqui, não mostra. Deve ter gente que faz isso. Eu assisti só uma vez, então, né? Mas me impressionou bastante. Eu adorei e eu chorei no final do filme, porque, como eu falei, eu segui, né, uma pessoa de perto, assim, que perdeu o filho, ela morreu depois, tristeza. Então, assim, é de partir o coração, e aí, então, essa personagem tinha, né, essas duas possibilidades mesmo, né, de um jeito de ela procurar a morte ou do fantasma. Muito legal da Haunting of Julia. Tchau.